Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Tempo de transformação. Este é o nome da segunda unidade do curso de História do Telecurso, que começa agora. Ela vai tratar da história das sociedades da Europa Ocidental, Norte da África e Oriente Próximo, entre o declínio do Império Romano e a denominada Época Moderna. Tempo de transformação. O título desta unidade busca arremeter às transformações fundamentais que aconteceram nesta fase da história em termos políticos, econômicos, sociais e ideológicos. A compreensão destas mudanças é indispensável para o entendimento das consequências radicais trazidas pelas grandes navegações e descobrimentos que vamos ver nos séculos seguintes. Na última teleaula, você viu que as invasões germânicas levaram o Império Romano do Ocidente a desintegrar-se. Isso aconteceu no final do século V e marcou o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Mas, se o Império Romano do Ocidente não resistiu e sucumbiu aos bárbaros, o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu durante muito tempo. Na teleaula de hoje, você vai ver como Constantinopla, ou Bizâncio, consegue manter o Império Romano no Oriente e como Carlos Magno tentou reunificar o Império Romano Europeu. Como já foi dito anteriormente, na teleaula de hoje a gente vai ver como ficaram a Europa e o Império Romano no Oriente após a queda de Roma. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar para o século V da Era Cristã. 476, Roma. Após sofrer inúmeras invasões, Roma é finalmente tomada pelos invasores germânicos. Chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Mas se Roma não resiste, o mesmo não acontece com Constantinopla. Capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, ou Bizâncio, assume a partir de então a liderança do mundo romano. Constantinopla mantém a organização administrativa, as leis e ainda preserva boa parte da cultura romana. Mas isso não bastava. Os bizantinos queriam mais. Não bastava apenas continuar vivendo como se vivia em Roma. Era preciso reconquistar os territórios do Ocidente e reconstruir o Império Romano. Uma missão que é levada a cabo em 527. Quando Justiniano assume o trono do Império do Oriente. Justiniano recupera o norte da África, o sul da Península Ibérica e ainda reconquista a Itália. Apesar do sucesso de sua empreitada, Justiniano é obrigado a interromper seus planos. Problemas com os persas e com os povos asiáticos na Macedônia obrigam o imperador a deixar o Ocidente. Justiniano não consegue restaurar o Império Romano, mas entra para a história como o criador do Código Justiniano. Esse livro aqui é o Código Penal. Nele estão escritas boa parte das nossas leis. Ele diz o que nós podemos ou não podemos fazer, distingue o certo do errado. Agora, o que será que tudo isso tem a ver com o imperador Justiniano? Tem tudo a ver, porque quando Justiniano subiu ao trono, ele resolveu revisar as leis romanas para adequá-las à doutrina cristã, a religião oficial do império. As novas leis ganharam o nome de Código Justiniano e acabaram se transformando na base jurídica do Império do Oriente e de todo o Ocidente. Mas não só daquela época, porque as leis que regem boa parte do planeta nasceram a partir do Código Justiniano. Justiniano governou por quase 40 anos e não conseguiu realizar o seu maior sonho, reconstruir o Império Romano do Ocidente. Na verdade, o que vai acontecer após a sua morte acaba tornando esse sonho ainda mais distante. Além de perder todas as conquistas de Justiniano, o Império Romano do Oriente também acaba provocando uma ruptura com o Ocidente. Constantinopla adota o seu antigo nome, Bizâncio. O grego substitui o latim e até a autoridade do Papa, a partir de 850, deixa de ser reconhecida.
Apesar de ter experimentado 2 séculos de decadência e violência, o Império Bizantino se reergue novamente e, a partir do ano 1000, acaba influenciando boa parte da Europa Central, da região dos Balcãs e da Rússia. Quanta coisa bonita esses bizantinos fizeram, hein, Vicente? Olha lá, não é à toa que eles foram considerados a cultura mais brilhante da Idade Média, né? Bom, e além de tudo, eles ainda foram responsáveis pela conservação de boa parte das obras clássicas da cultura greco-romana. Ah, é por isso que a gente encontra nos mosaicos bizantinos elementos gregos, romanos e até orientais, não é isso? Istambul, Turquia. Queridos pais, por aqui parece que o tempo parou. A arquitetura, as ruas, as roupas, a arte, tudo nos leva a uma viagem pelo tempo em que essa cidade se chamava Constantinopla, ou Bizâncio. Hoje, olhando a agitação dos mercados, eu consigo entender por que é que essa cidade foi o centro do comércio mundial durante a Idade Média. E por que ela foi considerada um escudo da Europa. É que ela era tão poderosa, uma verdadeira potência militar, que conseguiu resistir durante séculos aos ataques dos orientais. E foi por causa dessa proteção que a Europa não foi invadida de vez durante a Idade Média. Como você viu, o fato do Império Bizantino ter sido uma potência militar e ter uma localização privilegiada acabou permitindo que a cidade de Bizâncio se transformasse numa espécie de escudo protetor da Europa. Veja que ela está bem aqui, na passagem entre a Europa e o Oriente. Persas, búlgaros, árabes, turcos, todos esses povos tentaram atacar Constantinopla durante séculos e foram derrotados. Se não fosse essa proteção, provavelmente esses povos também teriam invadido a Europa. E aí, a história seria outra. Mas não foi isso que aconteceu. Bizâncio resistiu durante toda a Idade Média e acabou servindo como um escudo protetor para a Europa. E foi por causa dessa proteção, desse escudo, que foi possível a formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental. Ou seja, que foi possível a formação da França, da Alemanha, da Espanha e por aí vai. Mas como será que isso aconteceu? A Europa, como a gente já viu em outras teleaulas, foi durante muito tempo quase que totalmente dominada pelo Império Romano. Depois, quando os bárbaros germânicos invadiram e tomaram Roma, o continente europeu se transformou numa espécie de terra de ninguém, onde saques, roubos, raptos, incêndios eram uma coisa comum por toda parte. Naquele período, os vários povos bárbaros do norte se dividiram pela Europa e estabeleceram seus reinos. Os francos ficaram mais ao norte. Já os borgonheses e os ostrogodos se instalam mais ao centro. Os suevos e os visigodos ocupam a Península Ibérica e os vândalos o norte da África. De todos esses reinos, o que mais se destaca é o Reino Franco, o reino onde nasceu Pepino o Breve. É isso aí, Pepino assume o trono e, para fortalecer ainda mais o Reino Franco, ele resolve fazer alianças com a Igreja. Essas alianças possibilitam o surgimento dos estados pontifícios, ou seja, os estados da Igreja. Vamos ver direito como foi essa história. 756. A situação não está nada fácil para o Papa, que se vê ameaçado pelos lombardos, povo do norte da Europa que desde a queda de Roma habitava a Península Itálica. O Papa pede ajuda aos cristãos e é atendido por Pepino o Breve. Pepino derrota os lombardos e ainda oferece para o Papa um território na província de Ravenna. E é dessa maneira que surgem os estados pontifícios, ou seja, os estados da Igreja. Pepino o Breve deixou de fato a sua marca, mas foi seu filho quem realmente mexeu com a história da Europa. Que filho era esse? Era Carlos Magno, que assumiu o trono do Reino Franco no ano de 768. Carlos Magno não perdeu tempo. E assim que assumiu o trono, já começou a realizar seu grande projeto, a unificação do Ocidente cristão. Para conseguir o seu objetivo, Carlos Magno lutou contra quase todos os seus vizinhos em mais de 50 campanhas militares. O esforço não foi em vão. Carlos Magno consegue êxito nas suas campanhas, anexando boa parte dos territórios europeus ao seu reino. O auge do poder vem no ano de 800, quando Carlos Magno é coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Com a coroação de Carlos Magno pelo Papa, a Europa Ocidental, que desde a queda de Roma não conhecia um poder central, ficou submetida a dois poderes.
O poder civil, na pessoa do imperador Carlos Magno, e o poder espiritual, na figura do Papa. Pô, Vicente, olha só o tamanho do império que Carlos Magno conquistou, olha só. Praticamente toda a Europa Ocidental, né? Agora, como é que ele fazia pra administrar uma coisa tão grande assim? Ah, sozinho ele não era capaz, né? Pois é. Por isso que ele dividiu esse império todo em 300 províncias. Ah, tá certo. Então quer dizer que cada província tinha uma pessoa governando. Exatamente. As províncias eram governadas pelos condes, pelos duques, pelos marqueses e todos eles fiscalizados pelos inspetores. Então me diz uma coisa, então o império de Carlos Magno é que deu origem ao sistema feudal? Exatamente. Sabe por quê? Porque para retribuir quem o ajudava, o imperador distribuía terras. E foram esses benefícios que deram origem ao sistema feudal. Mas, na verdade, esse sistema só tomou forma depois da morte de Carlos Magno. Estamos em 814. Morre o imperador Carlos Magno. Sobe ao trono seu filho, Luís o Piedoso. O novo rei, um homem fraco, divide o império entre seus 3 filhos. Só que os filhos de Luís o Piedoso não querem saber de dividir o império. Por isso, destronam o pai e iniciam uma guerra civil. Veja só como ficou o império de Carlos Magno após a morte de Luís o Piedoso. Carlos, o Calvo, ficou com a França, Luís com a Germânia, e Lotário recebeu a Itália, a coroa imperial e uma faixa de terras entre a França e a Germânia. E é dessa briga entre os netos de Carlos Magno que começa a nascer o que no futuro serão 2 países muito importantes na Europa, a França e a Alemanha. Mas a essa altura, seus reis não conseguem manter a unidade de seus reinos. E por quê? É que a nobreza de terras, lembra? Aqueles senhores que ganhavam terras por ajudarem Carlos Magno? Pois bem, esses senhores de terra se aproveitam da guerra entre os netos de Carlos Magno e conseguem se fortalecer bastante. Passada a guerra e feita a divisão do império, o que se nota é o seguinte: os reis ficam mais fracos e os senhores de terra mais fortes. Com reis fracos e senhores de terra fortes, as monarquias recém-formadas ficam desprotegidas. Não há uma defesa organizada das fronteiras e nenhum exército preparado para proteger todo o reino. Com isso, 2 povos invadem o que antes era o império de Carlos Magno e enfraquecem ainda mais o poder dos reis. Um desses povos invasores são os normandos, também conhecidos como vikings. Os vikings saquearam a Europa por 200 anos e tomaram terras da Rússia, da França, do sul da Itália e toda a Inglaterra. Mas eles não eram os únicos. Havia também os húngaros, que atacaram a Germânia, a França e a Itália. Com as invasões desses povos, a Europa volta a viver uma época de terror e insegurança, com os reis cada vez mais incapazes de defender os seus territórios. As pessoas, amedrontadas, começaram a buscar a proteção dos senhores de terra em seus castelos seguros. Em troca dessa proteção, juravam fidelidade aos senhores. Como você vê, as populações da Europa, amedrontadas com as invasões dos vikings e dos húngaros, se distanciavam cada vez mais dos reis e pediam cada vez mais ajuda para os senhores de terra. Essa situação era o que faltava para tirar de vez o pouco poder que os reis ainda tinham e tornar os senhores de terra ainda mais poderosos. E foi dessa situação que se originou o feudalismo, um sistema que regeu a vida social em quase toda a Europa por cerca de 5 séculos. Mas o feudalismo já é um assunto para a próxima teleaula. Por agora é hora de revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como Constantinopla, ou Bizâncio, conseguiu manter o Império Romano no Oriente e como Carlos Magno formou seu império na Europa. Nessa teleaula, você viu como ficou a Europa depois da queda do Império Romano do Ocidente. Na próxima, você vai ver o que acontece na Europa depois da morte de Carlos Magno, quando a vida social e econômica do continente passa a ser regida pelo feudalismo. Até a próxima!